Agora nós estamos ao vivo já no Facebook. Uhum. No Instagram, você não entrou no perfil da confraria. Você precisa entrar no perfil da... Não entra no perfil da confraria, você vai lá e assiste o ao vivo. Agora nós estamos ao vivo já no Facebook. Uhum. No Instagram, você não entrou no perfil da confraria. Tá dando certo, não. Cachaça. Boa noite. Assinando aqui para o pessoal. Só mais um minutinho que a gente já vai começar a nossa entrevista ao vivo com o confrade. Você não aparece aqui para mim aqui ainda. No Instagram. Ah, agora apareceu e eu vou te convidar. Então, agora... Vou te convidar para entrar no Instagram. Está aguardando você aceitar o convite. Deixa eu abaixar aqui, tirar o som. Vamos ver se ele fica. O duro é para qual câmera eu tenho que olhar. Vou pôr ele aqui. Pronto? Pronto. Tá bom assim? A Lala também já está aqui no Facebook. Lala, nossa confrade Lala. Boa noite, bem-vinda. Tá dando eco. Esse é o ponto. Vamos ver se... Agora acho que parou de dar eco. Estava muito perto da outra câmera. Ai, meu Deus. Deu um tombinho aqui. Eu quebrei meu tripé, mas está tudo certo. Pronto. Vamos ver se resolve aqui. Se a gente já consegue. Bom. Está meio torto aqui, mas tudo bem. No Instagram está um pouco escuro, porque o celular está apoiado no computador. Pronto, acho que agora melhorou. Bom, boa noite. E estamos aqui em mais uma entrevista ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. Ó, que chique, câmera 1, câmera 2. Com a confrade Nancy Alcântara, é psicóloga e vai falar conosco sobre uma abordagem que ela traz no consultório, que é a fenomenologia. Fala fenômeno e depois psicologia. Fenomenologia. Fenomenologia, acertei. Aprendeu. Existencial. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. Certo. Primeiro, Nancy, muito obrigada, muito bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência. Pode ser? É um prazer. Bom, meu nome é Nancy Alcântara, como a Carla já falou. Eu sou psicóloga clínica com especialização em psicopedagogia. Também fui professora durante muitos anos de ciências, porque eu fiz ciências físicas e biológicas. E essa habilidade da didática me levou também a trabalhar com treinamento de professores e dar aula nas universidades e na pós-graduação. Hoje eu estou só no consultório e, como a Carla já falou, uso a abordagem de fenomenologia existencial, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, mas eu não vou me ater tanto, só a fenomenologia, mas eu vou dar um enquadre geral aonde ela fica nessa história toda. Certo. Bom, vamos começar pelo princípio?
que eu acho que é sempre mais recomendável, né? Vamos fazer uma distinção, que é sempre muito confuso, sobre quem é o psicoterapeuta, quem é o terapeuta e quem é o psicanalista. Uhum. Tá certo. Sempre que alguém se denomina psicoterapeuta, forçosamente ele tem que ter feito um curso de psicologia ou de psiquiatria, medicina psiquiátrica, porque a denominação de psicoterapeuta vem daí. O terapeuta, ele pode ser não só o psicólogo, né, um termo engloba o outro, como também aquele que cuida, aquele que cura, que também é a definição de psicoterapeuta. Se você pegar a definição dele na íntegra, tanto de um como o outro, é o cuidar, é o dar possibilidade de desenvolvimento, de autoconhecimento. Então, a diferença está muito mais na formação do que propriamente dito na função. Todos querem ajudar. O psicanalista, por que ele está englobado aí também com outra denominação? Porque existem psicanalistas que não são formados em psicologia ou psiquiatria, porque existe o curso de pós-graduação, é um curso de especialização em psicanálise. Então, o psicanalista, ele pode ser engenheiro e ser psicanalista, entendeu? Ele tem que ter uma graduação para fazer o curso de especialização, mas não necessariamente na área de saúde, ok? Ok. Ok, entendi. Então, vamos falar agora, para a gente entender, quais são as principais abordagens em psicologia. Isso. Primeiro vamos entender o que é abordagem, né? Quando a gente fala assim, é uma coisa muito engraçada, quando eu vou me apresentar para um novo paciente. Então, o paciente me procura, querendo atendimento e tal, e eu já me apresento dizendo que a minha abordagem é da fenomenologia existencial, ou da área humanista. E aí, eles ficam assim, meio sem saber o que é, porque muitas pessoas vão procurar terapia e não sabem que existem mais de uma abordagem, ou que exista a fenomenologia, acha só que as abordagens se resumem apenas na comportamental e na psicanálise, enfim. Isso seria importante primeiro entender o que é abordagem. Como o próprio nome, né, a própria palavra está falando, é como eu abordo o que eu quero estudar, como eu entendo o que está acontecendo. Vou dar um exemplo que vai ficar bem claro. O policial aborda humilhante, né? E aí as pessoas falam, nossa, que ele abordou errado, porque ele já foi batendo, porque ele já foi não sei o quê. Ele não entendeu o que está acontecendo. Ele abordou alguém porque ele quer saber, quer entender o que aquela pessoa está fazendo ali, por que ela está se comportando daquele jeito. Então, ele tem uma espécie de abordagem que ele usa. A abordagem é isso. É a forma como o psicoterapeuta ou o terapeuta vai usar para compreender o outro. E é sempre respaldado por teorias, né, da psicologia. Tá. Deu para entender quais são as principais, você perguntou. Isso, eu não quero dar aqui uma aula, apesar de eu ter essa... Não, acaba... Não, eu só estou te perguntando, começando do início, porque assim, fica tudo muito superficial, né? Quando a gente começa a falar, então, assim, porque existe hoje terapeuta, psicoterapeuta, psicanalista, e a gente faz uma grande confusão. Então, tendo você aqui, eu entendo que é uma boa oportunidade da gente esclarecer a base, né? Esses conceitos de base, para que a gente ficar claro. Isso, entender o conjunto. Por exemplo, dentro dos terapeutas também tem toda a parte holística, tá? Então, terapeutas holísticos se chamam terapeutas, eles têm até registro de terapeuta,
se eu não me engano. Uma vez uma terapeuta me falou isso. Tem, né? Como terapeuta. E eles têm, tá, lá, a denominação correta, que não tem nada a ver com a psicologia e a psiquiatria. Agora, tem psicólogos que usam técnicas holísticas? Sim, muitos, aliás, né? E aí eles são psicoterapeutas, mas que usam técnicas holísticas. É uma forma de trabalhar, tá? Bom, as principais, vamos pensar quais são. Logicamente, a psicanálise é uma das mais conhecidas, tem como embasamento teórico todo o desenvolvimento da teoria freudiana. Que mais? E ela tem como, são dois pilastres, né? A teoria e a clínica. Como que você consegue dizer que um método pode ser considerado científico? O que que faz uma coisa virar ciência e sair do âmbito da filosofia? Tem que ter alguns experimentos empíricos, né? Tem que se repetir em laboratório. No caso da psicanálise, essa repetição, ela é feita na clínica, tá? Para ser considerado uma abordagem científica. Então, ela tem todo um respaldo teórico e uma repetição da clínica. Então, a clínica, os fenômenos se repetem em pessoas diferentes da mesma maneira. Então, é uma abordagem extremamente conhecida, tem como carro-chefe alguns conceitos básicos de complexo de Édipo, complexo de castração, negação, etc. Alguns conceitos, e principalmente a estrutura psíquica, né? Subconsciente, consciente e... fugiu. Inconsciente. Tem o terceiro. Thaís, ajuda? Pré-consciente. 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 A Thaís, a minha amiga psicóloga lá de Prudente, está assistindo. Ah, que bom. E aí, também. tem outra abordagem muito conhecida, que é a analítica, que é de Jung, tá? E Jung, ele vem trazer um conceito diferente de subconsciente, e ele fala do inconsciente coletivo. É um inconsciente herdado, de gerações em gerações, que você traz como memória, tá? Também é baseado em teoria e clínica, para poder virar uma abordagem científica, ok? Ok. O mais que a gente tem, que também é importante. No caso da analítica, que é junguiana, você pode fazer uma especialização, mas você tem que ter a formação em psicologia ou em psiquiatria para poder fazer, diferente da psicanálise, ok? Ok. Aí a gente pode chegar nas terapias cognitivas, na terapia cognitiva comportamental, a TCC. Essa terapia, ela vem da também chamada terapia comportamental, gestáltica, do behaviorismo. Por que ela é tão importante dentro do estudo da psicologia? Porque ela traz todo um embasamento empírico. Então, foi possível se estudar, através da psicologia comportamental de Skinner, o comportamento cru e repeti-lo em laboratório, através dos animais. Isso deu um embasamento para a psicologia e a tornou definitivamente ciência. Isso no meio do século passado, tá? Porque a psicologia vem da filosofia, né? Que é o estudo do pensamento. Ok? Até aí? Tranquilo. Alguém tem alguma dúvida? Que mais? Entra também dentro dessa
dessa terapia cognitivo-comportamental a neurociência, a neuropsicologia, porque ela está muito ligada ao pensamento e ao cognitivo, tá? Então, é muito, muito boa para trabalhar com criança, com a psicologia do desenvolvimento, né? Porque ela leva em consideração toda a parte cognitiva da pessoa, ok? Então, ela tem o pensamento e até o comportamento. E aí a gente chega nas terapias humanistas, tá? Dentro da terapia humanista, a gente vai ter a existencial, fenomenológica e a Gestalt. O que a gente tem de grande carro-chefe nessas abordagens? Nós acreditamos que as pessoas são capazes de resolver os seus problemas através do autoconhecimento, de compreender os mecanismos que os levam àquele comportamento e, com isso, ficar claro a sua mudança. Quando você tem um autoconhecimento, você consegue ter um autodesenvolvimento. E o que a gente trabalha com o paciente durante a terapia? Então, ele tem lá o seu espaço terapêutico que a gente fala, que é o espaço da sessão, tempo, e ele me traz o conteúdo daquele dia. Nós vamos trabalhar o que ele trouxer aquele dia, né? Então, a postura do terapeuta que trabalha com a fenomenologia é a escuta do aqui, do agora. O que ele está me contando? O que ele está me trazendo como emoção, como pensamento, o que vem da cabeça dele que eu posso interpretar como sendo conflito, resolução, frustrações, tristezas e etc. A gente trabalha com a empatia, né? Colocando-se no lugar, então o espaço terapêutico é dele, o assunto é ele, e é essa relação e esse vínculo, é nessa relação e nesse vínculo que surgem os problemas existenciais. Então, nós vamos cuidar da existência dele. Existe toda uma teoria por trás, mas na prática, a fenomenologia trabalha o aqui, o agora, o existir. Entendeu? Entendi. Acho que entendi. Mas eu vejo, da tua explicação, eu vejo como uma terapia mais próxima das questões, como você falou, existenciais, mas no agora. Então, assim, as pessoas também elas estão muito necessitadas de uma solução de um problema imediato. E eu estou entendendo que esta prática, esta abordagem, ela vai nesse cerne, ela não vai lá buscar, eventualmente até vai, né? Porque você puxa outros problemas, mas o foco principal é o problema agora, é o atual, né? É a situação que o paciente está vivendo e que ele te traz, que é um problema real e imediato, que você vai tratar. Sim, é porque ela é mais breve que a psicanálise ou que a junguiana, apesar de que, se você vem e me traz um conflito hoje, eu preciso de ajuda porque eu perdi um ente querido, né? Então, você vai cuidar do luto. Então, vamos cuidar do luto, como lidar com o luto e tal. Aquilo melhora, aquilo ele consegue se adaptar e existir sem aquela pessoa, o fenômeno se dilui, vamos até os termos para poder ficar mais fácil. E aí o que acontece? Surgem outros fenômenos, e a terapia continua, né? Por conta dessa ajuda, porque quem começa a fazer terapia, não sei se você já fez, Carla, é muito bom, né? É muito gratificante. Eu já fiz e faço. Vou te dizer até uma imagem que eu tenho muito clara do que, para mim,
do que para mim representou a terapia, na primeira vez que eu fiz. Eu me Certo. sentia um novelo de lã, um emaranhado de lã. Era assim que eu me sentia. E eu achava, e até confesso para você, eu era tão ignorante no assunto que eu tinha uma amiga, que eu tenho uma amiga, né? Mas na ocasião ela fazia terapia e assim, tudo que o terapeuta falava para ela, a gente falava nas nossas conversas informais, né? E aí eu falava para ela, tá vendo? Você gasta dinheiro lá com o terapeuta, almoça e a gente fala a mesma coisa. Para quê que você vai no terapeuta, né? Então eu falava isso para ela, brincando, claro, mas eu não entendia a necessidade mesmo. Até que eu me vi numa situação que eu me sentia um novelo de lã, um emaranhado de lã, que eu já não via mais saída. Era meio que um nó, era um rolo, mas era uma confusão. E eu virei para essa minha amiga e falei assim: o telefone do teu terapeuta que eu preciso conversar com ela. Ela falou: nossa, mas e o almoço não resolve? Eu falei: não, não resolve. E aí foi bem interessante que a minha experiência foi exata. Eu não sei qual foi a abordagem que ele utilizou, qual foi o método, nem nada, mas eu senti exatamente isso. Ele foi buscando os pontinhos e ele foi desenrolando o novelo. Exatamente. Até que eu me senti, eu, uma pessoa extremamente independente, me dou alta de médico, não dei alta, né? Mas hoje em dia eu ainda faço, até hoje eu faço terapia de acompanhamento, porque vira e mexe a gente tem essas questões, esses fenômenos que acontecem e que a gente, no dia a dia, a gente não tem ferramentas, a gente não tem instrumento, porque a nossa cabeça tem tanta coisa, são tantas coisas que a gente nem conhece, né? E que a gente precisa realmente da ajuda do profissional. Então, mais do que isso, que eu vejo. Mais do que não ter instrumento, não é bem isso, você não enxerga. Você até tem estrutura para poder organizar o novelo, mas quando você está no meio dele, você não enxerga a ponta. Exato. E o que o terapeuta faz? Ele escuta, ele é teu ouvido, ele é tua fala. Então, quando você traz o seu conteúdo, o terapeuta escuta, ele traduz, ele organiza e ele devolve. E você escuta aquilo de uma maneira tão organizada, tão certa, que você compreende o que está acontecendo. Qual a diferença do almoço com a amiga? No almoço com a amiga, você divide os seus conflitos com os dela. E isso vira uma bagunça e ninguém mais sabe que novelo é. Quando você está no terapeuta, o espaço é seu, não é de mais ninguém, nem do terapeuta. O terapeuta é nulo, o terapeuta é você, é a sua extensão. É a empatia que a gente trabalha, com a empatia. Esse vínculo se torna tão forte que quando você tem e consegue desenvolver um bom relacionamento, um bom caminhar com a terapia, o paciente chega para você e fala assim, aconteceu faz 15 dias. Ai, essa semana eu não tenho nada para te falar, né? Tá, foi tudo tão bem, eu fui patinar. Falei, eu fui patinar porque a minha amiga comprou um patins e me chamou e não sei o quê, e eu peguei meu patins que estava guardado e nós fomos. E foi bom? Foi, não. E foi caminhando a terapia, ela contando o que aconteceu. Falou, minha tia também foi, ela ficou olhando lá, não sei o quê. E aí eu caía, levantava, eu caía e levantava, nem ligava para se eu caísse ou não. Eu falei, e você já tinha o patins? Ela falou, sim, eu comprei há uns 4 anos, mas eu fui andar, olha a frase, eu fui andar e caí. Fiquei com vergonha e não andei nunca mais. E daí eu falei para ela, o que mudou de 4 anos atrás? Que agora você não se importa mais com os seus tombos. Veja, se ela estivesse contando isso para uma amiga, a amiga dela ia dizer, nossa, passou.
Mas a profundidade dessa fala dela, só o terapeuta enxerga. Você entende, Carla, a diferença? Não, eu entendo É o perfeitamente fenômeno, é o isso, né? fenômeno. O fenômeno é Exato. andar de patins, cair, levantar, que coisa boba. Não, é o não se importar, é o não desistir, é o estar mais forte, é se conhecer melhor, é não ligar para os outros. Levantei e fui andar de novo, nem liguei porque as pessoas pensavam. Então, tudo isso é uma construção que a gente fez dentro da terapia. Ela está comigo há quase 4 anos. Ela faz online, ela é de. Bom, enfim, eu ia falar que ela era de Presidente Prudente, já falei. Enfim, e aí, assim, foi todo um desenvolvimento que teve dentro do processo terapêutico, que quando ela chega no primeiro momento, então, geralmente o paciente solta nos primeiros minutos de terapia. Então, a gente tem que ter uma escuta, assim, um ouvido imenso, uma escuta muito especial, que a gente treina, né, com os anos de terapia. Sim, e assim, é porque a gente, você já deve ter ouvido também, quando a gente recomenda, né? Ah, eu acho que você deveria procurar um terapeuta, né? Nossa, Sim, é tanta ignorância que a pessoa vira e fala assim: ah, mas eu não sou louco. sim. Quem disse que você não é louco? Aliás, me aponta uma pessoa que não seja louca, né? No sentido de, ó, a gente vive nesse mundo e não é fácil viver. Viver é muito complicado, né? E são muitas questões. Então, eu percebi isso, e olha, isso fazem que eu faço a minha primeira terapia, já tem acho que uns 14, 15 anos. Né? Aham. Lá para cá, eu sempre fiz terapia, espaçando um pouco, tal, mas vira e mexe eu volto. Hoje eu estou passando por terapia também. Mas eu acho uma outra coisa que você comentou, que eu acho muito interessante, é o autoconhecimento. Sim. Porque na terapia, eu, com o direcionamento do profissional, eu me conheci. É interessante, como você falou, o que mudou daquela época que você caiu para agora? Sim. Aí você para para refletir, é muito legal a reflexão que ocorre de Sim. uma sessão, né? Assim, gente, é verdade, antes eu me importava com coisas que não faziam sentido, né? E E que hoje, te para mim, deixavam triste, te deixavam machucada. E que qual é o grande objetivo de todos nós na vida? É procurar ser feliz, né? E a gente sabe que felicidade não tem a ver com ter, tem a ver com ser, exato, né? Então, e para você ser feliz, você tem que se conhecer, para saber o que te incomoda, o que não te incomoda. Tem algumas técnicas que a gente usa para poder atingir algumas coisas, perceber quais são os reais conflitos, né, do paciente. Por exemplo, eu gosto muito de lidar com fotografia. Então, tem uma técnica que eu uso, que é pedir para a pessoa selecionar algumas fotos. Dá tempo de eu contar? acho que dá sim, a gente já está com 28 minutos, mas dá sim, está muito Então, gostoso. eu peço sempre no máximo 5 fotos, tá? Hum, E uma paciente especificamente foi muito interessante. Ela me trouxe uma foto. Eu falei, ué, você trouxe uma foto só? É porque eu gosto muito dessa foto. Eu falei, mesmo? Por quê? Me fala por quê. Ah, porque tá a família inteira. De fato, estava a família inteira dela. Pai, mãe, irmãs, irmão, tal, uma família relativamente grande. Aí eu olhei para a foto e eu falei, mas você está aqui? Tô, só essa aqui, olhando para trás. Todos estavam olhando para a câmera, menos ela. E ela me traz só essa foto. É lógico que ela estava gritando o conflito dela. O conflito dela era o não pertencimento daquela família, naquela família. Estava todo mundo lá, menos ela. Né? Então, o paciente, ele traz inconscientemente, quando você faz coloca algumas técnicas dentro da terapia, que ele traz aquilo assim, ó, sem querer, te entrega de bandeja, né? E a gente partiu daí para conversar sobre o porquê dela se sentir dessa maneira.
tá? Então, são técnicas. Você pode usar outras técnicas de desenho, de cromoterapia, tem também algumas, não chega a ser abordagem, mas são pseudoterapias que ainda não está comprovado cientificamente, mas que tem um resultado, que são essas constelação familiar, terapias de regressão de vivências passadas. Você pode usar a regressão como uma técnica, tá? Mas você não trabalha somente com a regressão o tempo todo, então ela não é uma abordagem, tá? Então ela é uma técnica que você usa dentro do teu espaço terapêutico, ok? Tem também a PNL, que é a programação neurolinguística, que também é uma técnica. Hipnose, uma técnica, tá? Então, entendi. E todas elas podem ser aplicadas dentro da fenomenologia. Dentro de qualquer abordagem, são técnicas. Desde que o que vai diferenciar? A forma que você aborda, o resultado que você tem, tá? Então, a abordagem é maior do que tudo. A abordagem é o que me dá respaldo teórico para eu atuar, né? Eu poderia dizer para ela, se eu fosse psicanalista, nem sei o que eu diria, mas talvez, quando você era criança, você caiu e seu pai te repreendeu, entendeu? Mas não, na minha abordagem eu analisei o fenômeno dessa maneira. Entendi. Não sei nem dizer como um outro abordaria, tá? Não sou especialista, eu apenas passei por elas para vocês poderem entender aonde fica o espaço da fenomenologia. Tá. Eu vou só ler alguns comentários aqui da nossa audiência. Astrid, obrigada pelos parabéns. Ela deu os parabéns para a confraria pela abordagem do assunto, de suma importância na organização social e de trabalho. E ela também está te dando os parabéns, Nancy, pela abordagem clara. Sérgio Bogaerto também, excelente abordagem. A Rosana Abrão, ela define a terapia como o esqueleto do emocional. Sim, é minha amiga. Definição. A Astrid ainda fala, ainda mais nesse mundo que muda galopantemente. É realmente, sim, né? Sim. Dessa Até eu quero pegar esse gancho para falar algumas coisas. Astrid, muito obrigada. Existem algumas habilidades do mundo atual que não existiam antigamente. Então, antes, para você se adaptar e criar vínculo e ser feliz, era mais fácil, ou era, sei lá, não sei dizer se era mais fácil ou menos fácil, mas era diferente. Agora você tem que ter algumas habilidades como ser muito criativo e estar sempre inovando, porque o mundo é muito rápido. Então, você tem que estar correndo sempre atrás dessa inovação, tem que estar sempre aprendendo, a aprendizagem tem que ser constante, senão você fica para trás e você não compreende esse mundo que te cerca. Você tem que ter inteligência emocional, porque agora, mais do que nunca, já faz um bom tempo, você trabalha com o outro, antigamente você trabalhava muito mais sozinho, agora não tem mais essa, você tem que trabalhar em equipe o tempo todo, mesmo nós estando assim isolados, nós estamos sempre conectados. Então, você tem que estar conectado com o outro. Você tem que trabalhar com a empatia sempre, não é mais instrumento do terapeuta, é instrumento de qualquer pessoa. Com a colaboração, porque você tem que trabalhar com o outro, e você tem que ter uma flexibilidade cognitiva absurda para poder aprender tudo que tem de novo. Lidado com o computador, para nós que somos da geração do Zenta, essa coisa de ter flexibilidade, ou você tem, ou você fica isolado, né, do universo. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que aprender para poder se desenvolver, né? É o autodesenvolvimento. Sim, que mais? Isso realmente é fantástico. O Wilson Alcântara está falando que aqui que é o saber escutar e devolver na medida certa. Wilson, o Sérgio Bogaerti, acho que já vai separar umas fotos para fazer uma sessão com você. Pode mandar, manda por e-mail que eu já faço a análise.
A Rosana está falando, não acaba essa live, estou aprendendo tanto, obrigada. Então, eu já vou deixar um recado para você, Rosana. Amanhã, nós temos o nosso encontro online da Confraria de Empresários. Todos vocês, você e todos os demais, super, hiper, mega convidados para estarem conosco. O evento ele é pela plataforma Simpla. É só acessar a plataforma Simpla, garantir o seu ingresso gratuito, porque quem vai fazer a mediação do encontro de amanhã será a Nancy, com este assunto. Então, Rosana, vem para o nosso encontro online e participa. Você vai adorar a companhia dos confrades e vai aprender um pouquinho mais com a Nancy também. Será um prazer. A Lala deixou uma questão aqui. Qual a diferença desta terapia para o trabalho de um coach? O coach, ele trabalha mais com... É muito mais em empresas, com treinamento, né? O coach está direcionado aos relacionamentos. Tem o coach também, que pode te servir individualmente, mas ele trabalha muito mais a autoimagem, trabalha muito mais as relações, que são essas habilidades que a gente tem que ter agora. O que eu costumo brincar, quando eu fui morar em Presidente Prudente, eu fui trabalhar num instituto, e a moça lá do instituto, a advogada, que era a diretora, falava que eu era coach. Eu falava, não vem com essas palavras em inglês, que, aliás, é um problema meu que eu preciso levar para a minha terapia. Porque o coach é o psicólogo que auxilia você a desenvolver uma autoimagem com segurança, focando no seu autodesenvolvimento, focando na sua profissão. Ou seja, o psicólogo é um coach, né? Você pode contratá-lo, seja de qualquer abordagem. Eu entendo, se me permite até dar o pitaco aqui, a pergunta para você, mas eu acho assim, o coach, ele utiliza todas essas técnicas, dependendo, obviamente, o lugar que ele estiver. Dele, né? Se é coach de relacionamento, se é coach de alta performance profissional, empresarial, financeiro, porque tem coach para tudo, né? Coach, na verdade, é um treinador. Então, o sentido da palavra é um treinador. Então, ele, assim, ele te ajuda, ele te auxilia a chegar num objetivo, né? Sim. E é diferente, você usa uma abordagem, como você falou, uma abordagem, ela é muito maior, e dentro dessa abordagem você tem todas as técnicas que são utilizadas pelos coaches. E eu acho que todo esse trabalho ele se complementa, porque no final da história, todo mundo está sendo um auxiliar para que os mentorados, ou os clientes, ou os pacientes se conheçam. Sim. Eu tenho aprendido tanto com vocês na confraria, com todos vocês, porque na confraria, olha que riqueza que a gente tem uma gama. Temos terapeutas, nós temos psicólogas, nós temos coach. Então, assim, a gente tem aprendido tanto, e isso eu, pessoalmente, tem me levado a estudar cada vez mais os aspectos e as técnicas, obviamente não profissionalmente, né, como curiosa, para que a gente discuta tudo isso dentro da confraria sobre o desenvolvimento pessoal. Eu acho que é isso. É isso mesmo. E acho que é assim, agora, usando o que você falou sobre coach e o que seria a diferença, acho que é exatamente o objetivo da coisa. Né? Na terapia, você quer um autodesenvolvimento para você. E o coach, ele vai te treinar para o mundo corporativo, muitas vezes, né? Para o mundo do esporte, tem o coach lá que prepara o atleta, né? E assim vai. Específico. Você quer ser campeão, você quer ser, por exemplo, quer ser um campeão de vendas. Então, você vai no foco para ser um campeão de vendas. Exatamente. Então, né? Perfeito. Bom, a Lara falou que entendeu, está te agradecendo. Eu não sei se você consegue ver os comentários também, não? Só os últimos dá para eu ver aqui. Tá, ok.
Era Então, a Maia, está dando parabéns, o pessoal está... Então, Nancy, a gente Oi. precisa encerrar a nossa live, Certo. mas estaremos juntos amanhã. E eu queria que você fechasse essa nossa entrevista falando pontualmente sobre a fenomenologia Isso. e convidando as pessoas para que conheçam mais sobre o seu trabalho. Tá certo. Primeiro, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar do que a gente gosta e do que a gente sabe fazer. A fenomenologia existencial, na realidade, é a humanista existencial, a grande abordagem. A fenomenologia seria mais uma técnica utilizada dentro, mas a existencial, que é a que me dá o norte, ela me dá a possibilidade de olhar o outro na sua existência, né? Então, quando o paciente chega a mim com um grande conflito, é esse olhar que eu tenho, o quanto esse conflito, o quanto esse fenômeno o machuca a ponto dele não conseguir existir, né? Então, eu o abraço, eu dou a ele o carinho de um ser humano, por isso que é humanista. Então, muito mais do que aquele salvador da pátria, não. A minha linha de abordagem é uma linha simples, humana, dentro do existir, que observa os fenômenos, né? E trabalha basicamente o vínculo. Eu preciso conhecer o outro para poder captar o que o outro tem de sofrimento, para ajudá-lo na sua dor, para ser a sua fala e para ser a sua escuta. É com isso que eu trabalho, com a percepção e com a escuta. Vocês podem me encontrar tanto online, daí a gente deixa os contatos aqui, né, Carla? Sim, Ou no LinkedIn, Nancy Alcântara. Tenho também o Instagram, Nancy, psicóloga, clínica. Lá tenho meus contatos, o endereço do meu consultório, que fica na Loefrig, perto do Shopping Santa Cruz, tá? Em São Paulo. 13.004, sala 31, São Paulo. E quem quiser de fora de São Paulo, a gente faz o acompanhamento online. Que, aliás, foi uma coisa que eu tinha muito receio e que, por conta da pandemia, eu comecei a atender online e eu tenho pacientes que eu não conheço pessoalmente, conheci online, e deu muito certo, ninguém falta, porque não tem trânsito, ninguém atrasa. Eu achei muito bom, sinceramente. A gente precisa permitir essas novas experiências, né? Mudanças. É isso aí. Obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada, Nancy. E até amanhã, então, no nosso encontro, que será mediado por você. Obrigada, até amanhã. Já coloquei o link aqui nos comentários. Tá, até ok. amanhã. Tchau.